Nós vamos dar continuidade agora falando sobre o conceito de impacto ambiental. Vejam que eu representei o conceito de impacto ambiental com imagens bastante degradantes, né? Mortalidade de peixes, queimada, né? Prejudicando fauna e flora, derramamento de óleo, de petróleo, enfim. Mas não faz muito sentido ligarmos o termo impacto ambiental apenas com imagens degradantes, porque os impactos ambientais também podem ser classificados como positivos. Nós vimos que o impacto ambiental negativo é o que equivale ao termo de degradação ambiental, mas nós veremos também que os impactos positivos são resultantes dos empreendimentos, das atividades a serem implantadas. E, na verdade, quando se busca a instalação de um determinado empreendimento e a aprovação dele, consequentemente, busca-se ressaltar esses impactos ambientais positivos, né? Esses impactos ambientais positivos precisam se sobrepor àqueles do tipo negativos, certo? A resolução do CONAMA traz um conceito bastante amplo de impacto ambiental, descrito dessa maneira: é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que afetem direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então, esses impactos podem ser positivos, né? Mas podem também ser negativos, né? Isso está subentendido no conceito que traz a resolução CONAMA. Um outro conceito que eu acho bastante interessante trazer aqui é esse aqui, ó. A mudança em um parâmetro ambiental num determinado período e numa determinada área que resulta de uma dada atividade comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada. Por que eu acho esse conceito interessante? Quando nós formos estudar, né, a avaliação de impacto ambiental, nós vamos ver que seria natural nós pensarmos no ambiente hoje sem o empreendimento e compararmos com o que ele seria se o empreendimento fosse aprovado e instalado. Mas, na verdade, do ponto de vista ambiental, isso não faz muito sentido. E eu represento essa minha pontuação aqui nessa representação gráfica. Vejam só. Aqui nós temos a linha representada o tempo, né, no eixo X, e no eixo Y nós temos aqui indicadores ambientais. Vejam, aqui está representado um ambiente, né? E uma condição ambiental, né, um determinado local, e nesse determinado momento esse ambiente teria um projeto iniciado, certo? Nessa linha inferior nós temos a representação de como esse ambiente se comportaria ao longo do tempo caso esse projeto fosse aprovado e instalado, ou seja, é esperado que ocorram resultantes degradantes para esse ambiente, certo? Caso esse projeto não seja aprovado, não seja instalado, esse ambiente ele não vai permanecer estático ao que a gente observa aqui no tempo zero, no tempo inicial, porque esse ambiente ele passa por um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, típico dos processos de sucessão ecológica que vocês bem conhecem da disciplina de ecologia, certo? Então, esse ambiente tende, né, ele avança em direção ao clímax. Então,
faz muito mais sentido que nós comparemos o ambiente com o projeto aprovado e instalado, né? Ou pelo menos com o que a gente imagina que ele vai ser daqui a um tempo, se esse projeto for aprovado, com um ambiente sem a instalação desse empreendimento. Ou seja, é mais correto nós fazermos essa comparação, né, entre o ambiente com o empreendimento, o ambiente sem empreendimento, mas não no tempo zero, né, mas num tempo futuro, para termos a medida exata do tamanho, né, da magnitude do impacto ambiental resultante naquele ambiente. Faz mais sentido do que nós compararmos o projeto, o ambiente no tempo inicial com o projeto aqui com o empreendimento instalado. É isso. E para isso, para fazer essas análises, para fazer a mensuração desses impactos ambientais, nós podemos utilizar diversos indicadores biológicos, né? Avaliar a biomassa, densidade, diversidade, riqueza de espécies, né? Tudo isso pode ser utilizado. Bom, os impactos ambientais podem ser causados por ações humanas que impliquem em três tipos de ação principais. A primeira delas seria a supressão, certo? A supressão de quê? De certos elementos do ambiente. Nós poderíamos citar vários elementos que podem ser suprimidos e isso resultar em um impacto ambiental, certo? Por exemplo, a supressão de componentes do ambiente, como a vegetação, né? Isso é bastante comum quando da instalação de empreendimentos. Destruição completa de hábitats, como, por exemplo, pode acontecer se for necessário aterrar o mangue, então o ambiente inteiro é destruído. Componentes físicos da paisagem, então, quando aquele ambiente, além de sofrer a retirada da vegetação, ele sofre a ação de escavações. Tem também a supressão de elementos do ambiente construído, né? Então, esse ambiente não é natural, ele, no tempo inicial dele, né? No momento presente, ele não é um ambiente intacto, íntegro, ele já tem ambientes construídos e a retirada desses ambientes construídos geram também um impacto ambiental. E a supressão de referências físicas à memória, por exemplo, locais sagrados, como cemitérios, pontos de encontro. Então, vejam, não necessariamente essa supressão se refere à retirada de elementos naturais, podem ser elementos também de origem antrópica. Por último, aqui, supressão de elementos ou componentes valorizados do ambiente. Então, ambientes com uma notória particularidade, como, por exemplo, a presença de cavernas, paisagens notáveis ou de rara beleza cênica, né? O segundo tipo de ação que causa um impacto seria a inserção, certo? Então, a inserção de certos elementos no ambiente. Aí eu coloquei aqui como exemplo a introdução de uma espécie exótica, mesmo que a simples introdução dessa espécie já causa impactos ambientais, especialmente para os outros organismos que vivem no local, sejam eles animais, vegetais, pode ter alteração da paisagem, certo? Então, a introdução de uma espécie exótica é uma fonte de impacto ambiental, como por exemplo, a introdução do tucunaré, que é um peixe amazônico em diversas bacias brasileiras, onde ele não ocorria naturalmente. É um peixe piscívoro, extremamente voraz, né, e causa redução da biomassa, da densidade de espécies nativas, com até mesmo extinção de algumas. Aqui também introdução de componentes construídos, então a gente falou a supressão de elementos construídos, mas também a introdução de componentes construídos, por exemplo, barragens, rodovias, edifícios, áreas urbanizadas. E a terceira fonte de impacto seria a sobrecarga. Então, é a introdução de fatores de estresse além da capacidade de suporte do meio, gerando um desequilíbrio. A exemplo de qualquer poluente.
Lembrem-se que a gente falou dos poluentes, né, como fonte de impactos ambientais, a partir de uma determinada concentração, né, de uma determinada quantidade que ultrapassa a capacidade de assimilação do ambiente, né? Então a gente tem uma sobrecarga daquele poluente. Introdução de espécie exótica, eu coloquei aqui a imagem da lebre, que representa um caso bem clássico de sobrecarga pela introdução de uma espécie exótica. Então, não apenas a introdução, mas a introdução e a superreprodução dessa espécie no ambiente, né? Então, ela foi introduzida na Austrália para fins por um caçador, né, australiano que introduziu alguns casais de lebre com a finalidade de praticar caça. Mas ela se reproduziu tanto, ela se deu tão bem naquele ambiente, que desde então se tornou uma grande praga no ambiente. Ela degrada as pastagens, ela compete com outras espécies. E mesmo com a introdução de outras espécies para tentar controlar a população dessa lebre, até hoje essas medidas não obtiveram 100% de eficácia para exercer esse controle. Então, vírus, bactérias já foram introduzidos na Austrália para tentar controlar a população desses animais. A redução do hábitat ou da disponibilidade de recursos, isso também é considerado uma sobrecarga, porque aí as espécies que existem naquele local, elas ficam sujeitas a uma quantidade reduzida de hábitat e de recurso, então isso acaba impactando o ambiente. Como exemplo aqui, a gente tem os elefantes na África contemporânea. A gente sabe que os elefantes são herbívoros que comem grandes quantidades de alimento. Então, com a redução de seus hábitats, eles têm exercido uma sobrecarga muito grande nos ambientes onde eles naturalmente ocorrem, certo? Aumento da demanda por bens e serviços, aí a gente está se referindo às populações humanas, certo? Então, quando um empreendimento vai ser instalado num determinado local, ele acaba atraindo muitas populações para aquela área. Por exemplo, quando tem o fechamento de uma barragem, você tem muitas espécies, tem muitas populações que chegam, que vão atraídas pela possibilidade de trabalho, então isso vai gerar um aumento da demanda por bens e serviços, certo? Então, serviço de saúde, de educação, então isso é considerado também um impacto por meio de sobrecarga. Nós vamos colocar aqui como um conceito de impacto ambiental, alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação dos processos naturais ou sociais provocados pela ação humana. Então, isso é um conceito bem sucinto e também bem explicativo do que seria impacto ambiental. Vejam que ele não está se referindo, se reduzindo a aspectos negativos, certo? É importante que a gente não confunda causa e consequência, pessoal, porque a ação humana é a causa e a consequência é o impacto ambiental. Isso parece muito óbvio, mas se nós observarmos diversos EIAs, e vocês vão ter a oportunidade de fazer isso, vocês vão perceber que é bastante comum que quem escreve esses EIAs cometa esses equívocos. Então, vejam, a construção de uma rodovia, ela não é um impacto, ambiental, ela é a ação humana que vai causar o impacto ambiental. Assim como uma ação de reflorestamento não é um impacto positivo. Na verdade, ela é uma ação humana com o objetivo de um impacto positivo, por exemplo, de reconstruir hábitats para as populações selvagens, né, por exemplo.